Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar bom dia a todos e a todas, né, que nos acompanham nessa assembleia, parabenizar a Marinalva pela brilhante fala e dizer que nós, aqui do Wagner Advogados, agradecemos, né, o convite a participar mais uma vez desse debate que acaba sendo tão importante para todos os servidores públicos e também para toda a sociedade civil, né, que sem sombra de dúvida vai ser afetada a partir do momento que essa PEC eventualmente for aprovada. Antes de passar a palavra para a colega Renata Venturini, que foi uma das responsáveis, inclusive diretamente, né, pela elaboração da nossa nota técnica sobre essa PEC 32/2020, a gente não pode deixar de lembrar que esse movimento do governo, né, ele vem sendo desenhado desde o Temer, quando voltou a ser uma prioridade para o governo federal o desmonte do serviço público. E aí, como exemplo, a gente tem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e, afora, tantos outros atos nefastos, né, já tão debatidos e também combatidos, tanto pela SEDUFSM como também pelas demais entidades sindicais. E agora, mais uma vez, acaba sendo necessário esse momento de diálogo e principalmente de elucidação em razão dessa apresentação da PEC, da reforma administrativa, que, de certa forma, vai acabar extinguindo, né, o serviço público como conhecemos. E isso que é o mais preocupante. E faz isso sem sequer abrir diálogo com a sociedade, né, com os interessados, com os servidores públicos, enfim. E se não fosse suficiente, ainda acaba utilizando a mídia, apresentando essa reforma como uma solução mágica, trazendo o servidor público como vilão, né, e quando todos nós aqui sabemos que isso acaba sendo uma falácia. Em razão desse conjunto de fatores é que nós acreditamos que mais uma vez, e reforçamos que mais uma vez é indispensável a atuação das entidades sindicais, SEDUFSM, a SUFSM, as nacionais também, no combate a essa PEC 32/2020, sob pena de, no futuro iminente, não existirem mais servidores públicos como conhecemos, né? E, na verdade, então, nessa deixa que eu passo a palavra para a colega Renata. Olá, bom dia a todos. Eu não sei se meu som está saindo, eu tive um problema aqui no microfone. Gregory, poderia sinalizar se está saindo o som? Tá. Obrigada. A Maristela, ela deu já um panorama para a gente, né, de como essa PEC está estruturada, que a nova reforma administrativa, a nova administração pública, que é o projeto, então ele vem em fases. A primeira fase da nova administração pública, ela vem pela alteração, então, de premissas que estão postas na Constituição Federal e que serão posteriormente, né, disciplinadas infraconstitucionalmente através de leis complementares que exigem um maior número de votos para aprovação e leis da espécie ordinária que exigem um menor número para aprovação. Eu vou tentar dar um panorama bem genérico, é um pouco extensa, né, a PEC, então eu fiz aqui um tutorial para me ajudar, eu vou tentar, então, me manter bem firme ao que foi o que eu estabeleci. Primeiro, então, falar sobre a extinção do regime jurídico único, né? Hoje, o Poder Executivo, a administração direta, ela tem um regime jurídico único, que ele é fundamentado em cargos de provimento efetivo e em cargos de provimento em comissão. Essa sistemática, ela vai ser simplesmente extinta. Isso deixa de existir a partir da PEC, caso seja aprovada a PEC 32. E essa sistemática, ela é substituída por um regime jurídico de pessoal. Então, todos os poderes e todos os entes, eles devem instituir um regime jurídico de pessoal, que vai ser fundamentado em 2 espécies de vínculos e 3 espécies de cargo. A primeira espécie de vínculo é o vínculo de experiência, ele vai ser entendido como uma fase do concurso público, enquanto as pessoas estiverem exercendo as suas atribuições sobre o vínculo de experiência, elas são candidatos, elas não são servidores públicos. Para essa fase, então, esse vínculo de experiência ele vai ser utilizado para o provimento de cargos com vínculo por prazo indeterminado e para cargos típicos de Estado, que falaremos adiante, respectivamente 1 e 2 anos. Então, esse tempo ele vai ser utilizado, então, como fase do concurso público. A lei ordinária, né, parte da lei ordinária, parte da disciplina que será dada através de lei ordinária, ela vem como para prever, então, as hipóteses da perda desse vínculo. O vínculo não tem direito à estabilidade, repito, ele é parte do concurso, e os candidatos, eles estarão submetidos ao regime previdenciário respectivo do cargo a que estão concorrendo.
Outra espécie de vínculo é o vínculo por prazo determinado, que hoje é o cargo que a gente, as espécies de provimento que a gente entende como a necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso vem constitucionalizado, portanto. A gente teve no início do ano uma tentativa de alargamento dessas hipóteses de cabimento, através de medida provisória. Essa medida provisória não avançou no Congresso Nacional e agora ela vem, então, dentro da PEC. Qual é o problema dessa situação, né? Alguns dos problemas. Ela vem, então, como uma das hipóteses de cabimento é quando houver paralisação de atividades essenciais ou acúmulo transitório de serviço. O que isso significa, né? Uma vulnerabilização dos direitos de greve. À medida que o servidor deflagra a greve, é possível, então, a administração pública que faça esse concurso para vínculo por prazo determinado. Assim como a situação de acúmulo transitório de serviço, que é uma situação bastante relativa, né? O que vai ser considerado como acúmulo transitório de serviço, porque nós temos aí um exemplo do INSS, por exemplo, que é um órgão, uma entidade que vem sendo sucateada há muito tempo e que poderia hoje ser classificado, então, como acúmulo transitório de serviço, né? Entrando, então, nas espécies de cargo. Cargo típico de Estado. Nós não temos uma definição do que será o cargo típico de Estado. A sua definição ela será dada através de lei complementar, que vai ser, então, editada posteriormente. O que nós temos das falas do Ministério da Economia? Que serão reservadas aos cargos típicos de Estado aquelas atividades vedadas à iniciativa privada, especialmente relacionadas às áreas de fiscalização e segurança pública. E aí, o ingresso para esses cargos vai ser mediante concurso público de provas e provas de títulos, através do vínculo de experiência, onde o candidato vai se submeter a 2 anos de exercício, e durante esse período, então, as hipóteses de perda de cargo, elas serão deduzidas conforme a lei ordinária que vai ser editada posteriormente. Essa espécie de cargo mantém a manutenção do regime próprio de previdência social, e aqui a gente vai falar do cargo com vínculo por prazo indeterminado, que será o que a gente entende, né, a nossa previsão, os cargos de docente, os cargos de TAI, cargos com vínculo por prazo indeterminado, serão os cargos públicos em geral, definidos de forma residual, o ingresso mediante concurso público, através de concurso de provas e provas de títulos, e vínculo de experiência de 1 ano. Esse cargo não possui direito à estabilidade, as hipóteses de perda de cargo serão regulamentadas posteriormente através de lei ordinária, submetida, então, às medidas provisórias, pode ser alterada a qualquer momento, mediante vontade do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, e esses cargos, eles mantêm o direito ao regime próprio de previdência social, mas há nas regras de transição uma situação que permite que os cargos por prazo determinado sejam vinculados ao RGPS, e isso representa um problema muito grave para os servidores que estão atualmente trabalhando, porque estima-se que 90% do serviço público ele vai ser retirado, então, do regime próprio de previdência social, no caso de aprovação desses termos, no caso de aprovação da vinculação ao regime geral de previdência social, e aí a gente vai ter necessariamente um déficit. A gente sabe que a reforma previdenciária, ela aprovou a possibilidade de contribuição extraordinária de aposentados, então os aposentados serão os servidores que hoje estão em atividade, né? Então isso é uma situação que afeta diretamente aos servidores atuais. E o cargo de liderança e assessoramento, ele vem para substituir as atribuições estratégicas, gerenciais, né? E o problema aqui são as possibilidades de uso desse cargo para atividades técnicas. Todas as atividades do serviço público elas podem ser classificadas como técnicas, é um critério aberto, e o problema é que o ingresso, né, para cargos de liderança e assessoramento se dá mediante seleção simplificada, há um risco de aparelhamento de Estado, não se possui direito à estabilidade, e a vinculação se dá ao regime geral de previdência social. Como a Maristela falou, alguns aspectos da vida funcional vão ser disciplinados através de lei complementar, e aqui é que a gente derruba a grande falácia de que não haverá alteração para a situação dos servidores atuais, porque o que a PEC garante hoje é que o regime que está vigendo, ele vai continuar vigendo até que ele seja revogado. E quando a gente vê, né, que as fases 2 e 3 da nova administração pública planejam revisar quase todos os aspectos do vínculo funcional dos servidores, a gente vê que há uma mitigação dessa garantia, né, de que todas essas
essas particularidades, à medida que alterarem ou que revogarem as legislações atualmente vigentes, elas acabam trazendo implicações para quem está no serviço público hoje. Critérios de gestão de pessoa, política remuneratória e benefícios, ocupação dos cargos, organização da força de trabalho, a progressão e promoção funcionais, um ponto muito importante, desenvolvimento e capacitação e a duração máxima de jornada para fim de acumulação de atividades remuneradas. Particularmente esse item, né, quando a gente fala, as mídias falam que eles não se aplicam, então, aos membros de poder, né, ao Ministério Público, aos juízes, às Forças Armadas, é especificamente essa parte da PEC que versa sobre o que vai ser regulamentado através de lei complementar. Um ponto que ficou reservado à lei ordinária, e aqui nos preocupa, porque a lei ordinária, como já disse antes, ela pode ser alterada através de medida provisória, é a questão de gestão de desempenho. A gestão de desempenho, ela é critério que vai ser utilizado para perda de cargo dos atuais servidores, com direito à estabilidade, porque a hipótese de perda de cargo por problema de desempenho, né, por ausência de bom desempenho, ela permanece como hipótese de perda de cargo para servidores com estabilidade. E, então, isso tudo vai ser regulamentado através de lei ordinária. E aí o que nos preocupa, então, é que a medida provisória, né, ela pode ser adotada pelo presidente da República e alterar toda a sistemática, causa uma situação de extrema insegurança jurídica e nos preocupa um pouco. Outra situação que vai implicar diretamente nos servidores atuais, né, a gente tem uma lista de vedações que passa a ser inserida no artigo 37 para os membros do Poder Executivo, e embora haja uma garantia de que ela não incida para os servidores que estão atualmente no serviço público, a gente sabe que à medida em que o sistema for revisado, que o sistema de normas for revisado, essas novas garantias, essas novas vedações passam a ser consideradas pelas novas leis e representam, sim, impacto para os servidores atuais, como, por exemplo, a vedação de aumento de remuneração ou parcelas indenizatórias com efeito retroativo. A gente sabe que sempre que há, né, uma negociação com o governo, os aumentos remuneratórios eles costumam retroagir, isso passa a ser vedado a partir da nova PEC, a redução de jornada sem correspondente redução de remuneração, e aí aqui a gente tem um problema, porque quando é inserido um parágrafo 20 no artigo 37, que diz que apenas para os cargos típicos de Estado fica proibida a redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração. E o exercício contrário ao senso dessa afirmação é que para todos os outros cargos passa sim a ser possível reduzir jornada e reduzir remuneração proporcionalmente. Haverá, caso seja aprovado nesses termos, a gente sabe que o STF deu uma decisão declarando inconstitucional a Lei Complementar 101 de 2000, no que permitia essa prática de reduzir jornada, de reduzir remuneração. Então, a PEC, ela vem, haverá novamente, né, uma submissão dos seus conteúdos ao Poder Judiciário, e então a gente não tem exatamente uma perspectiva sobre como isso vai se resolver. E a questão das parcelas indenizatórias, que não possuem previsão e não possuem requisitos especificamente previstos em lei. A gente sabe que algumas estão previstas em lei, mas os requisitos, os valores são previstos infraconstitucionalmente. Essas legislações, essas parcelas, embora vigentes ainda a partir da promulgação da PEC, existe uma regra de transição que prevê a extinção de todas as parcelas indenizatórias que não estejam adequadas a essa previsão. Aí, a exceção ali da situação são as que caracterizem despesas diretamente decorrentes do desempenho de atividades. Esses conceitos ainda estão um pouco em aberto, a gente precisa ver como essa situação vai se acomodar, no caso de aprovação da PEC e no caso de aprovação das leis posteriores. Sobre a acumulação de cargos, é importante falar que as pessoas que ocupam os cargos de magistério, hoje, elas têm a permissão de acumular cargos, e a gente tem decisões do STF hoje no sentido de que, havendo acumulação de cargos... Renata, desculpa. 10 minutos. Certo. No caso de acumulação de cargos, o teto constitucional, ele passa a ser observado, então, conforme cada vínculo, e aí a PEC vem e ela fala que o teto deve ser observado, então a gente também vai ver um rearranjo de forças, e para dar um fecho, então, porque teria um pouco mais para falar, essa questão da supercompetência que o presidente da República avoca para si, para deduzir mediante decreto, que prevê a possibilidade de extinção de cargos efetivos vagos, a extinção, transformação, fusão de entidades, ou seja, o presidente da República, mediante decreto, pode extinguir a UFSM, fundir a UFSM ou transformar a UFSM em outra espécie, digamos, fundir o UFSM com URGS, extinguir a UFSM e, mediante o acordo com a iniciativa privada, mediante esses contratos de cooperação, transferir as atribuições da UFSM à iniciativa privada. Isso é possível nos termos da PEC.
E a gente também tem que é possível o presidente da República alterar e reorganizar os cargos públicos e as suas atribuições. Essas possibilidades, elas nos preocupam, e imaginamos que o Congresso não vai permitir esse esvaziamento das suas atribuições e essa super concentração de poderes na mão do presidente da República, que não é salutar em nenhum regime democrático. Acredito que era isso. É uma explanação bem concisa. Estamos à disposição para eventuais perguntas, nós enviamos uma nota técnica às entidades, ela deve estar disponível no site. Estamos disponíveis no escritório também. E agradeço pelo espaço.